Então, boa noite a todos. Vamos iniciando a nossa reflexão de hoje, do livro Alvorada Cristã, pelo Espírito Ney Lúcio, de Chico Xavier. Ney Lúcio é um poeta, né? E que tem muitas poesias dele. E ele iniciou. Não, só. Ele iniciou com as poesias no Parnaso Além Túmulo, que foi um dos primeiros livros, né, de Chico Xavier. Então, na mensagem 44, somos chamados a servir. O legislador, com a pena, traça decretos para reger o povo. O escritor utiliza o mesmo instrumento e escreve livros que renovam o pensamento do mundo. Mas não é só a pena que, manejada pelo homem, consegue expressar a sabedoria, a arte e a beleza dentro da vida. Uma vassoura simples faz a alegria da limpeza. E sem limpeza, o administrador ou o poeta não consegue trabalhar. O arado arroteia o solo e traça as linhas das quais trabalharão o milho, o arroz, a batata, o trigo, enchendo os celeiros. A enxada grava sulcos abençoados no chão, a fim de que a sementeira progrida. A plânia, a plânia corrige a madeira bruta, cooperando na construção do lar. Plânia é aquele instrumento de ferro, né? A madeira. Eu nem sabia que era esse nome. A janela é um poema silencioso a comunicar-se com a natureza externa. O leito é um santuário horizontal, convidando ao descanso. O malho toma o ferro e transforma utilidades preciosas. O prato recolhe o alimento e nos sugere a caridade. O moinho recebe os grãos e converte-o no milagre da farinha. O barro desagradável nas mãos O barro desprezível nas mãos operosas do oleiro, em breve surge metamorfoseando em vaso precioso. Todos os instrumentos de trabalho no mundo, tanto quanto a pena, concretiza as ideias superiores, as aspirações de serviços e impulsos de nobres da alma. Ninguém suponha que perante Deus os grandes homens sejam somente aqueles que usam a sua autoridade intelectual manifestada. Quando os políticos orientam e governam, é o tecelão que lhes agasalha o corpo. E se os juízes se congregam nas agasalha o corpo, se os juízes se congregam nas mesas de paz e justiça, são os lavradores que lhes ofertam recurso ao jantar. Louvemos, pois, a divina inteligência que dirige os serviços do mundo. Se cada árvore produz, segundo a sua especialidade, o benefício da prosperidade comum, lembremos-nos de que somos todos chamados a servir na obra do Senhor de maneira diferente. Cada trabalhador, em seu tempo, seja honrado pela a gota de bem que produz, e cada servo
permaneça convencido de que a maior homenagem suscetível de ser prestada por nós ao Senhor é a correta execução do nosso dever, onde estivermos. Então, vamos falar do ambiente que nós estamos. Às vezes, as pessoas não se acham importante, ou talvez o próprio ambiente não dê importância à pessoa, né? Por exemplo, quem trabalha na limpeza, em qualquer canto, né? Se você chega num local sujo, você passa o dia murmurando, você trabalha desagradável, você não consegue. E ao mesmo tempo, às vezes, a gente não dá importância à pessoa que faz esse trabalho, né, de limpar o ambiente. E quanto é importante você chegar num ambiente limpo, né? Você chegar num ambiente, seja em sua casa ou seja no local de trabalho. Então, para a gente observar a importância que as pessoas têm no seu trabalho, na posição que está. Então, às vezes as pessoas, por não ser valorizada ou por ela não se dar devida importância, às vezes faz um trabalho mal feito, né? Às vezes faz um trabalho mal feito, diz, eu queria um trabalho melhor, né? Eu queria um trabalho melhor. No entanto, ela não consegue fazer bem aquele serviço, que ela não dá importância àquele serviço, e por não dar importância, às vezes não faz o trabalho bem, mas almeja outro trabalho. Então, como Jesus disse, né? Eu dou. Tem uma palavrinha que ele diz: as coisas pequenas, para que você depois dê importância às coisas grandes. Então, é como se ele dissesse assim: você vai ter aquilo que você deseja, ou aquilo que você precisa, se você souber executar as pequenas coisas, né? Se você souber dar importância àquilo que você faz, e fazer com zelo, e fazer com cuidado. Então, cada um tem a sua importância, e cada um precisa executar o seu trabalho de maneira cuidadosa. Quer fazer a prece inicial? Vamos fechar os olhos, elevar o pensamento a Jesus, agradecer a Ele por a semana que tivemos e pedir ao mesmo tempo saúde, paz, equilíbrio, discernimento para vivermos a semana que vai estar chegando. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar os teus ensinamentos. Agradecer às entidades que aqui adentraram, que vieram atrás de socorro, de ajuda espiritual, e os que vieram para aprender e estudar conosco o Evangelho de hoje. Assim sendo, vamos agradecer por tudo, graças a Deus. Bom, boa noite a todos.
Que prazer, né? Mais uma vez, a gente está tendo essa oportunidade do encontro, né? E o encontro para o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma bênção, né? Esse momento estava programado para acontecer no próximo sábado. Hoje nós teríamos a participação do nosso irmão Eliverson, mas aí como ele teve que viajar, teve esse ajuste, e aí hoje nós vamos fazer o Evangelho e no próximo sábado nós teremos a nossa conversa com Eliverson. E aí nós vamos iniciar com as mensagens do próprio Jesus, né, quando ele diz: onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, aí eu estarei. E aí a gente já percebe a graça onde nós estamos, né, de participar desse momento, desse encontro com Jesus e com esses irmãos que vieram aqui hoje, assim como nós, não em busca de grandes verdades, porque a gente não está aqui para dizer verdades, né? A gente está aqui para fazer uma leitura, para ter uma orientação, e aí encarnados e desencarnados entendam isso, que a gente não está aqui, né, para trazer grandes verdades. A verdade ela já foi trazida pelo próprio Jesus, a gente só está aqui para trazer as orientações que nos cabem, né? E nós vamos ler hoje o capítulo 24, os itens de 17 a 19. Seria a princípio só o 17, mas o 18 e o 19 eles complementam o item 17. Eles são extensão dele. Então, nós vamos fazer essa leitura e aí juntos nós vamos fazer as nossas reflexões para que a gente possa sair daqui um pouco mais orientados do que nós chegamos, né, através da leitura proposta hoje. E aí o capítulo ele tem como título Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Mas o item que nós vamos tratar é carregar sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Então nós vamos conversar sobre essa passagem. E aí, carregar sua cruz. Na mensagem inicial, nós já tivemos um prelúdio dessa vivência, dessas experiências, de como nós fazemos jus das experiências que nós temos as oportunidades de realizar, né? E aí, seja ela em que local, seja em que momento estejamos, né? E aí, esse título ele vai nos transferir para uma reflexão interior, que é a grande ferramenta que Jesus traz, que é a questão da interiorização, né? Jesus é o mestre da interiorização e ele sempre nos dá um chamamento para esse item, né? Essa volta para o interior. E aí ele começa dizendo assim, olha só: carregar sua cruz, quem quiser salvar sua vida, a perderá. O item 17. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e executai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu. Porque foi assim que seus pais trataram os profetas. Essa passagem também a gente pode encontrar lá em São Lucas, no capítulo 6, do versículo 22 a 23. Aqui a gente já tem uma chamada de atenção para os nossos antecedentes, né? Quando ele diz assim, os vossos pais fizeram isso lá com os profetas. Ou seja, ninguém aqui está melhor porque a gente não sabe o que aconteceu lá atrás, né? Então a gente já começar pensando
nessa raiz. Porque às vezes quando a gente está aqui no topo, a gente só quer ver o topo. Mas esquece que para chegar no topo houve uma caminhada, né? E tudo na nossa vida ela é um processo. Então não tem como eu bancar de estudiosa, de boazinha, de santinha, né? Se eu não percorri esse caminho, né? Porque a minha história é quem vai trazer essa construção. E aí ele traz, eu vou ler o 18 e o 19 e aí depois a gente retoma para ir fazendo as nossas reflexões. Chamando a si o povo com seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Com efeito, que servirá a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo. Essa passagem também a gente encontra lá em São Marcos, no capítulo 8, versículo 34 a 36, no São Lucas 9, 23 a 25 e São Mateus 10, de 38 a 39 e também São João, no capítulo 12, versículo 24 e 25. Então é uma passagem que muitos comentaram, né? Então a gente vê a importância dessa passagem, né? Porque Jesus teve várias pessoas que citaram essa passagem. E aí ele continua: regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque por isso sereis recompensados no céu. Estas palavras podem ser traduzidas assim: sede felizes quando os homens, por sua má vontade a vosso respeito, vos propiciam a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porque o mal que vos fazem reverte em vosso proveito. Lamentai-os, pois, pela sua cegueira, e não os maldigais. Depois ajunta: aquele que quiser me seguir, carregue sua cruz. Quer dizer, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe suscitará. Porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, em me renegando, perderá as vantagens do reino dos céus. Ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da sua coragem, da sua perseverança e da sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus diz: já recebestes a vossa recompensa. Hoje nós somos só Bem complexos e fortes, né? Bastante fortes, até porque Jesus não é de fraqueza, né? É para os fortes. Né? Não é brinquedo, não. E aí, gente, aqui a gente já derruba algumas questões que a gente já carrega de outras épocas aí. Eu lembro muito bem, e isso sempre me deixou assim muito agoniada antes de chegar a conhecer o Espiritismo, era a questão do Jesus morreu para nos salvar. Eu ficava me perguntando assim, então a gente não tem mais o que fazer, né? Já morreu, já nos salvou, porque se ele morreu para nos salvar, eu já estou salva. Então tudo que eu fizer já está de bom grado. Agora se você está assim, ele ia morrer para nos salvar. Então não tinha salvo, né? É uma coisa Né? É complexo. Isso fica agoniando. E aí, pensando bem, aí nós viemos para as questões, para os estudos e para as experiências que a gente vai tendo. Como assim? Jesus morreu para nos salvar.
Então, se ele morreu para nos salvar, automaticamente eu não preciso fazer esforço algum, porque ele já fez. Então, qual é o mérito e o que é que a gente está fazendo aqui? Qual é o nosso mérito aqui? Qual é a vantagem? Né? De simplesmente morrer, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Minha mãe dizia isso. Sofrer ou morrer. Né? Então, assim, só isso não tem uma lógica. E a gente acaba perdendo a noção. Não é por aí. Se eu já estou salva, porque Jesus já veio, já morreu, já me salvou. Eu posso fazer barbaridades porque ele já me salvou. Já está salvo, Né? Então, e aí a gente vê que tem alguma coisa que está distorcida nessa história e que só nos fragiliza nesse sentido, né? Porque a gente não conhecendo a verdade, a gente fica à mercê de tudo, Não liberta, né? E assim, uma frase dessa, dita como verdade universal, ela nos traz para um abismo muito grande. Porque me dá o direito de eu fazer qualquer coisa, seja ela boa ou ruim. Mas quando a gente vem para o Espiritismo, a gente entende, e ele diz aqui muito claro, quando ele diz carregar a sua cruz. Eu não morri para lhe salvar. Eu vim para dar o exemplo de que ser bom e fazer o bem é possível. Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil, porque os exemplos de Jesus, ele vai trazer. E se a gente tem outra metáfora que a gente aprende pelo exemplo. Então, se a gente aprende pelo exemplo, Jesus é o grande exemplo, é o nosso maior exemplo. E no exemplo de Jesus não tem facilidades. Não tem meia conversa. Não tem agrados. Ou é, ou não é. Né? Ele deixa a família, tem todo o processo, depois ele volta e depois ele entende que todos aqueles questionamentos que eram ditos ali para aquela população não era o que ele acreditava, porque ele via que eram leis que estavam destruindo as pessoas, que a consequência de tudo aquilo era acabar, porque aquela destruição em massa não ia durar muito, né? E aí o único caminho que ele traz é o amor, a verdade e a vida, né? Através do seu exemplo. Então tudo que ele passou, ele poderia muito bem, como a gente vê no estudo da quarta-feira, ter dito, não, isso, por essa situação aqui eu não vou passar. Eu sou filho de Deus, não vou passar isso aqui, né? Isso aqui, pai, alivia essa parte aqui, né? Isso aqui é uma humilhação para né? mim, como falou a mensagem. A mensagem, né? Essa parte aqui eu não vou passar porque vai ser humilhante, né? Isso aqui. E ele passa por todas as situações, orando, vigiando. Tem momentos de fraqueza, em algum momento quando ele está bem cansado, lá nas tentações, que ele está bem cansado, que ele dá aquela... para nos mostrar que a gente vai balançar, que mesmo a gente tendo conhecimento, que a gente tem a fé, a gente vai balançar porque a gente está nesse momento. Tem um momento que ele vai carrega a sua cruz, que ele poderia dizer, não, vou botar alguém para carregar e eu vou. Ele carrega. Né? Ele carrega a sua cruz. Aí ele diz, não, neguinho, eu vim aqui para salvar ninguém não, eu vim aqui para dar o exemplo. Você, dona Lucélia, carrega a sua. E eu não sei em que momento algumas religiões ou uma religião se apropriou da palavra e do simbolismo cruz para no sentido pejorativo. Porque às vezes a pessoa diz, carrega que a cruz é tua, como algo pejorativo. Por exemplo, quando vai se referir a uma pessoa que dá trabalho, diz, essa é a minha cruz, né? Exatamente. Essa é a minha cruz que eu tenho. Se fala em cruz, Peso.
peso, obstáculos, os obstáculos, E eu né? não sei em que momento, porque a gente estuda na doutrina espírita que o símbolo da cruz, ele foi utilizado ou foi criado para identificar os grupos cristãos que se reuniam para estudar o Evangelho de Jesus, que era escondido, e ninguém podia saber Divulgar. que eles estavam estudando, Exatamente. né? Então, é tipo um código para eles na época. Exato. A cruz fazia um sinal ou tinha algum gesto, que aí as pessoas se identificavam, diziam, fulano é cristão. Mas a cruz já existia, porque a crucificação, Jesus não foi o primeiro. Sim, já A era, crucificação já acontecia daquela maneira, né? Na Isso. Páscoa, né? Crucificar algum bandido, Isso. ladrão, pronto. Aí era isso, mas já existia a crucificação. Então já existia. Aquilo ali era a punição da pena de morte da época. Da época, exatamente. E aquilo ali era uma pena de morte, você era julgado e condenado à crucificação. Isso. Depois que Jesus morreu, como a Cristo, era o código que eles tinham para se Transferiram isso, essa simbologia, né? Essa simbologia da cruz, né? Você via alguém, você fazia o sinal da cruz, ele sabia que você era seguidor de Jesus. Entendeu? Então era um código. Eu mesmo faço. Se eu ver alguém que eu não gosto, eu me diz. Aí, outra coisa. Tem gente, meu cunhado mesmo. Sei por que a mãe Toda cruz que ele passa na estrada. Como se a gente vai se vende. livrar daquele E mal, toda né? vez que ele passa na frente da igreja, ele se vende. Tem Minha esse. irmã também, eu digo assim, o que foi que tu se vende? Eu sei que ela está fazendo, mas para assim, tirar Porque um. passa na igreja. Aí eu disse assim, o que foi que tu vendeu? Mulher, foi a igreja. Os católicos, quer dizer, tem essa. muito isso, né? E, na verdade, né, como você está dizendo, esse convite que Jesus faz, né? Quem quiser se salvar, carregue sua cruz. Quer dizer o quê? Tudo aquilo, todos os ensinamentos que Jesus passou e deu exemplo. Uhum. Né? Todos Exatamente. aqueles ensinamentos que ele passou e deixou exemplo, que a gente pode sim. Esqueci o nome do autor agora, ele tem vários livros, e Joana de Ângeles também vai falar, né? No Evangelho Psicologia Profunda, o Evangelho segundo a Psicologia Profunda. Jesus, homem, e Cristo, cristificado. Então, Jesus se fez homem nesse processo de vir para o planeta, que até eu e a Universo, a gente ficava falando, né? Que eu dizia, Universo, Jesus era homem, e ele passou por tudo aquilo, e Jesus... Mas não tinha essas questões que a gente... Porque quando se diz assim que Jesus se fez homem, Mas não se fez humano. mas quando diz assim, duas Ele coisas, era Cristo. mas duas coisas, quando diz assim, quando Jesus se fez homem, para mostrar para a humanidade que o ser humano, ele pode passar pelas vicissitudes e ser uma pessoa virtuosa. E se colocar Jesus como Cristo, dizer assim, mas foi Jesus, foi o Cristo que passou por isso. Então não nos dá o direito de passar, porque foi Jesus que passou, a gente não vai conseguir passar. Você está entendendo? Não. Então, mas aí quando se coloca que ele, né, se fez para mostrar o exemplo de que, eu venci as dificuldades, eu venci as tentações, eu venci Os medos. as emoções. É claro que ele já tinha uma evolução maior, mas mostrando pra gente que
estar no mundo não quer dizer que você vai ser mundano. Não necessariamente. Estar no mundo, estar como ser humano, você necessariamente não precisa ser mundano. Você não precisa se corromper, né? E alguns dizem assim, mas é o ser humano. O ser humano tem suas fraquezas, alegando que foi a fraqueza, digamos assim, que corrompeu ou que você deixou ser corrompido, que na verdade não é, né? Isso são questões de cada um. Então, são questões de cada um. Essa exatamente. questão da cruz, né, de carregar a sua cruz e salvar, é de cada um. Carregar seu carro. É de cada um. Não no sentido pejorativo. Pejorativo, Não, até porque Não no sentido pejorativo. eu mesmo, eu não acho que a cruz é uma coisa boa. Eu já estudei, eu cheguei a ser concordante. Eu estou reverenciando a cruz, mas aquilo não é uma coisa boa. A cruz é o símbolo da morte de Cristo. Na minha casa não tem crucifixo, não tem nada que tenha a ver com cruz. Ou nada de cruz. Ou um Cristo Eu crucificado. não uso nada pendurado de cruz, porque é um símbolo maldito. Aí os católicos, por pegar a cruz para se identificar como cristão naquela época, ficaram continuando. Porque você chega numa igreja, tem um Cristo morto, você se assusta. As crianças morrem de medo. Quando olhar aquilo, começa a chorar. Tem criança que passa por outro lado da igreja. Então você fica reverenciando o Cristo morto. A cruz que ele foi crucificado como se fosse um símbolo. De adoração. Mas aí Eu mesmo me convenci, não digo nem assim em palestra, né, porque vai parecer uma agressão, que não é, a gente tem que se libertar desses símbolos, a gente tem que se libertar disso. Ó. Nós estamos na mudança, a gente está na era de Aquário, a era já que essas coisas do Cristo já tem que ser vencida, já tem que ser eliminada. Esses rituais. Mas a ignorância das pessoas. Não permite O aí. que elas fazem? A cruz é esse simbolismo que Jesus morreu para nos salvar. Então a Jesus ignorância. morreu para nos salvar, de verdade. Mas é porque ele morreu para nos salvar, porque ele viveu a verdade. E quem vive a verdade, como disse aí, né? Ele não negou. Ele poderia ter dito. Porque perguntaram aí, você é o filho de Deus? Aí ele disse, tu disseste, quer dizer, afirmou. Ele podia dizer, não sou não, essa conversa não existe não. Ele não tem esse filho. Então ele morreu para nos salvar, para mostrar que a verdade pode nos levar à morte, como levou muitos. Mas mesmo assim, você precisa morrer por essa verdade. Porque ele diz, eu vim para que todos tenham vida e vida plenamente. Então, a questão de você se firmar naquela verdade faz com que você se liberte. Exatamente. E é melhor você morrer por essa verdade do que você se salvar, porque vai se perder, como diz aí. Agora aqui a gente precisa, trazendo para os nossos tempos, porque a gente sabe que são outros tempos, né? E essa cruz figurada, para o século XXI, vem a questões dos meus medos, das minhas angústias, dos obstáculos, dos meus vícios. Eu me livrando disso, eu tenho que saber dessas questões que nesse momento são as minhas cruzes, né? E aí,
carregá-las sem reclamar. Fazendo o quê? Reforma íntima, que é sempre o aconselhável. Volta para si, conhece-te a ti mesmo. O grande problema é que a gente foge a todo momento de nos conhecermos. Essa é a verdade. Porque é mais fácil eu falar do exterior. Se você perguntar... De colocar a responsabilidade Sim, no outro. Porque é muito... Quando eu olho para dentro, não tem o outro. Aí quem é que eu vou dizer fez e não fez? Eu acho também que na época, voltando lá atrás, se eu estiver errada, me corrija, por favor. Jesus mesmo, ele foi crucificado, mas os apóstolos dele, o único que eu saiba que foi crucificado e ainda não quis ser sacrificado da mesma forma que Jesus foi Simão, né? Ele foi sacrificado de cabeça para baixo. Foi o único apóstolo dele. Eu acho que aí Jesus já deixou essa mensagem também pra gente. Que não era, a cruz não significa nada. Nesse sentido, né? Nesse sentido não significa, porque o único apóstolo dele foi Simão. que não são cristãos. Estão aonde dentro desses questionamentos, né? Não são cristãos, pessoas de outras religiões, muçulmanos, os Hare Krishna. Isso aí já vieram depois. Sim, isso aí é a civilização mais antiga do que os cristãos. Os budistas. 5 E mil todos anos. filhos de Deus. 5.000 anos. Agora a gente. Não, porque a Bíblia não vai falar de outra religião. Olha, a Bíblia é formado. O que é Bíblia? Bíblia é um livro formado de muitos livros. Livros, mais livros, mais livros, mais livros, como a Bíblia. A Bíblia foi escrita por quem? O ser humano. As pessoas fizeram para não se perder o texto. Quando escrever aqui na igreja, pega quando Roma viu que cristãos era bom para eles, porque quem matou Jesus? Romanos. Foi para lá para ser julgado e eles lavaram as mãos. Então, quem que deu a sentença a Jesus foram os romanos. Quando eles viram que ser cristão dava um crescimento muito grande, que era bom, vamos juntar esse povo para a gente ter poder e ganhar dinheiro. Roma é o maior poder, né? O Vaticano é o menor país do mundo. É tamanho de menor do que o Acre. Né? Do que E o mais rico também. É Então, pequeno em tamanho e mais rico em dinheiro. Tudo lá é ouro. Lá tudo é poder, lá tudo é ouro, lá tudo é riqueza. É. Né? E ficar bem pertinho, esse escândalo vai explodir no mundo, o escândalo do Vaticano. Tudo de ruim está lá. A ser revelado. É porque os grandes ensinamentos estão lá. É. Na época de Jesus, não tinha Bíblia, tinha escrituras sagradas, né? Não tinha tempo, né? Não tinha nada. É. Foram escrevendo. Na rua, nas praças, as Ele não margens deixou a religião, né? Não. né? Ele não Aí deixou a depois religião. criou a igreja, mulher não participava. A Porque Bíblia- a mulher era ressaltada por Jesus em todos os momentos. Ele não estava em nenhum momento ressaltando homens, pelas mulheres. Né? E proibir as mulheres de ler, de saber da Bíblia, de saber. Muitas mulheres foram queimadas em praça pública, vivas. É. Tudo Por conta isso disso, a é. igreja romana fez. A Cobriu Bíblia é uma criação da Igreja Católica Romana, né? Católica Romana. É. Aí E a católica romana. É. Eles ainda têm a petulância Romana. de botar que é deles. Aí tem também a ideia dos livros, a ideia não, tem a realidade dos livros apócrifos, né? Porque aí já mostra que E ali é secreto, né? Exato. Existiam outras questões. É porque a gente tem que entender o seguinte.
não foi Jesus que escreveu, primeira coisa. Então, quem escreveu a partir do seu entendimento. Então, o meu entendimento para entender a grandiosidade de um feito de Jesus não quer dizer que eu transcrevi tudo do jeito que era. E também... Já começa por aí, né? Nem foram os que viveram com Jesus, os apóstolos, que são os evangelistas. Os evangelistas são pessoas que não conviveram com Jesus. Aí dificulta mais ainda, né? Porque a gente conviver com uma pessoa já não descreve o que ela... Eles escreveram, passaram o que era interessante para eles, exatamente. Aí aqueles conteúdos que não eram de interesse da Igreja Católica da época, aí viraram apócrifos, Por né? isso que tem essa demora da evolução. Exatamente. Porque o povo pegaram e restringiram Os seus interesses. Minha mãe ia para a missa, mas ela saiu para um carro. E foi o sermão, falou o quê? Não, sei lá. Era latim. Então muita gente. Era latim. Não. Vai para a missa, e saia para refletir o sermão. Não, mas eu já assisti muito. Eu vou, todo mês, Eu assisti dia muito. 26 a gente manda celebrar a missa, porque é missa por mês a gente manda. Mas quando eu saio de lá, eu não quero nem falar, mas às vezes eu pergunto às meninas, é alguma coisa da missa, Eu né? assisti isso em latim, viu? E foi. Entendesse como é assim, ó. Antigamente a missa não E era. lembrando- E o pano virado para Eu as assisto costas para você. palestra no YouTube sobre budismo, sobre os radicais. Eu também gosto. Sobre a Umbanda. Também. Eu fiz a teologia da Umbanda, eu estudei. Eu tenho também livros de teologia da Eu Umbanda. vejo candomblé, eu vejo tudo, para poder Tem uma visão geral. Onde é que está certo? Onde é que está a verdade, né? Todos vão mais ou menos pelo E mesmo como elas percorrem, né? Mas você não pode ser bitolado, né? É. Você tem que ter conhecimento. E lembrando que teve Deus. outras histórias, né? A Deus. Bíblia é composta de histórias que eram condizentes com aquele momento que era bom para Roma. Vamos pegar aqui. Porque antes tem muita coisa de Platão, tem muita coisa de Aristóteles, né? De Sócrates, lá dentro daquelas histórias. Sosival, que ele assistia a missa em latim. O padre, ele ficava com as costas para todo mundo, né? Entenderam? Porque olha, não pode, para você evoluir, para você aprender, para você praticar, não pode ter segredo nem mistério. Não viveria, né? Eu pergunto assim, quando eu era pequena, eu perguntava uma coisa ao meu pai, né? Ele era Não dizia nenhum, muito dizia não. inteligente. É segredo, isso é mistério. Mistério. Não pode Tudo saber é de mistério. mistério. Qualquer coisa da igreja era mistério. Porque mistério é para um. Ainda tem, né? Entendeu? Ainda tem. São muitos mistérios. Esse. Quando não se quer. E assim, a gente também tem que lembrar, não é que eles não saibam, Ele sabe sim. é que eles não querem divulgar, que eles não querem, né? Que as pessoas reflitam, porque se a pessoa refletir vai cair em discrepância com o que é pregado, né? E lembrando que isso não acontece só na Igreja Católica, né? Exatamente. E quando ele diz assim, essa história do salvo, eu conheci Jesus, eu estou salvo. E aí ele diz, não é só conhecer não, porque conhecer todo mundo já conhece. A questão é, carregue sua cruz, me siga, né? Me siga no sentido de estar pregando a palavra ou não, porque a palavra já está dita. Ele já ensinou. Então não precisa dizer, Rita, Jesus, isso e isso. Não, amiga. Ele veio para todo mundo. 2.500 anos depois de propagação. Então não é eu chegar aqui, ler a Bíblia e dizer, Rita, isso, não. E hoje com as questões das redes sociais e das mídias, está mais divulgado ainda. Agora o que é que ele diz? Não, amor. Você está salvo quando você olhar para você, vencer as suas questões, sem reclamação, amando ao próximo como a si mesmo. E aí aqui, quando ele diz assim, ele resumiu tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Só.
Agora é fácil. Ama a Deus sobre todas. Ele não disse a metade das coisas, ou só as coisas que você gosta, sobre todas as coisas. Ou seja, tudo que a gente tenha, e a gente é do mundo material, né? Nós somos matéria, mas ele diz amar sobre todas as coisas. Então, esse material que você acha maravilhoso ter, essas pessoas que você tem aí ao seu lado, que você diz que ama, você tem que amar a mim mais do que a elas. E amar a si mesmo e fazer a elas o que você quer que seja feito com você. Aí está o grande problema. Nós não aprendemos a amar Deus sobre todas as coisas, porque fomos dirigidos por um materialismo muito forte. É tanto que pegaram Jesus e hoje qualquer coisa de Jesus é dinheiro. Transformaram o Cristo em renda. Isso é material. Então cadê o amar a Deus sobre todas as coisas? Fizeram o contrário. Pegaram todas as coisas que se diz ser Deus e estão vendendo. Pegaram justamente o contrário. E amar a si como amar ao próximo como a si mesmo. Aonde é que nós praticamos esse ensinamento? Nós não tivemos escola. Porque se isso é um ensinamento de 2.500 anos, por que hoje nós não somos assim? Porque o ensinamento não foi passado. Não foi vivido. Não foi vivido, não foi nem passado, nem divulgado e muito menos vivido. Quem Porque se assemelhou mais no mundo a Jesus foi Chico Xavier. Aí Chico De todas as religiões. já veio para mostrar. Para mostrar. a grandiosidade. Tem bens materiais e ser seguidor do Cristo Fielmente até o fim. Ele veio mostrar justamente o contrário de todas essas questões materialistas. Todos os líderes. E por isso que muitos não aceitavam determinados, né? E é tanto que ele, como representante maior do Espiritismo, a gente sabe que quando a gente diz assim, você é de que corrente, é do Espiritismo. Ele diz assim, O povo já dá uma... se você tiver em dúvida de qualquer coisa da sua vida, qualquer que seja material, espiritual, você pergunta assim, o que Jesus faria se fosse ele? Olha mesmo o ensinamento dele como era. Ele não diz assim, Jesus disse, fez. Pergunta assim, o que Jesus faria? Aí você pergunta, o que Chico faria? Né? Que foi o mais próximo. Amor, trouxe alguma coisa? Eu sempre pergunto assim pra mim, será que se fizesse isso comigo, eu ia gostar? Antes de tomar qualquer atitude, sabe? Eu nem sei que eu Por não mais difícil que seja, eu pergunto pra mim mesmo, assim. Eu sempre pergunto. E passo isso para meus filhos também. A ingratidão é um dos piores. Como se diz assim, teste que você passa na sua vida, é a ingratidão. Você fazer o bem, você fazer tudo de bom. E receber a Aquela gratidão. pessoa, livrar, tirar até a cruz dele, carregar. E depois a pessoa não reconhecer. É triste, mas aí você acontece. se revolta, você se esquece que você é cristão, Deus me diz, eu sou assim, de novo. Se eu fizer uma ingratidão comigo, eu sofro, eu acabo tudo. Assim, sabe quando você assiste um filme que ele é de areia, que acontece uma coisa de areia, de mancha, tudo dentro da pessoa. Para mim, a maior dificuldade que eu tenho na minha vida é ingratidão. E eu rezo, assim, pedindo forças para poder mudar isso do meu coração, né? Mas é difícil, porque é da minha essência. Eu ainda preciso morrer para voltar, para poder ver isso. Porque nessa encarnação Eu também sou não assim. teve jeito. É aquele negócio, né? A gente carrega a cruz da pessoa
E a Porque você pessoa vem- paga com ingratidão. Você vem com aquela É difícil você imperfeição perdoar. para ajustar. Pronto, a minha eu vim para ajustar isso e não consegui. Vou voltar tudo. Mas é uma questão. Ainda dá tempo, Rita. Diga isso não, Rita. Eu reconheço, sabe? Porque você dedicar uma vida, é uma vida, não é meia vida, é uma vida. E no final, Mas aí a gente precisa aí ter. você não pode fazer para querer nada em troca. Nada em troca é uma coisa. E maldade, É outra. com que ele fez o bem, só Jesus, né? Mas aí ele dá um alerta, que a Mas gente ele precisa ter diz, cuidado. Carregue a sua, não é carregar do outro. Ele diz também assim, alguém aqui vai me negar 3 vezes. Ele disse, não, nasceu. Né? A gratidão. Foi com Pedro Ele aquele. disse, nasceu, né? Não é não? Ele disse para Pedro. E aí você vai Simão pegando tá assim as coisas que ele diz. Alguém vai me negar. Alguém é Foi o que fogo. Jesus não fez, não negou. O ensinamento que ele veio fazer, né? Ele não negou. Aí Pedro vai e Ele nega. sabia. Ele sabia, né? Foi traído por Judas. Então tem muitas passagens que você vê assim. Mas é justamente isso que a gente precisa ver a questão. Ele passou por tudo isso e aí para mostrar mais uma vez que é carregando a sua. Quando você carrega só a sua, você já não passa tanto por esse processo de destruição. Porque, por exemplo, uma coisa é eu lhe ajudar. Olha, Rita, você está passando por esse processo, nesse momento eu estou com condições de lhe ajudar. É uma coisa. Então, se eu posso lhe ajudar, eu não vou esperar nada em troca, porque eu estou podendo lhe ajudar. Agora, se outra vez você disser assim, ô Lucélia, eu estou passando por isso aqui, você pode? E eu não estou podendo, e eu digo assim, olha, Rita, agora eu não posso. Você pode até se machucar, então eu precisei de Lucélia, e Lucélia não pode me ajudar. Mas eu não vou dizer que posso sem poder. É porque ele diz assim, o meu jugo é leve. A gente é que torna as coisas de outro processo. Mas ele também diz, teve a traição de Judas? Teve. Para a gente entender que nós vamos passar pelo mesmo processo. É verdade. Mas o que foi que ele fez? Ele se desesperou, ele julgou o próprio Judas? Não. Ele seguiu a vida dele com o amor. Por isso que ele diz, se quiser salvar, carregue a sua cruz e com fé. E preste atenção na sua fé. Né? Então, assim, os nossos sofrimentos, nós temos todo esse processo de sofrimento, porque nós vemos os exemplos, nós sabemos dos exemplos, mas a gente nunca seguiu os exemplos. Porque não está... ele passou, mas ele diz, gente, é a sua. A gente quer, mãe, por exemplo, a gente muitas vezes quer carregar as coisas dos nossos filhos. Mas não pode. Quem tem que carregar as questões dos nossos filhos são eles. É difícil? É. A gente que está na pele de mãe, a gente sabe que é. Por quê? Porque a gente já, muitas vezes, a gente já passou pelo processo, a gente sabe. Desliga aí para mim, por favor. Ele sabe. Você sabe que ele vai quebrar a cara, ou que ele vai se dar muito bem também. Que a gente tem que entender que eles estão em outro momento, né? Mas eles têm que ir. Eles têm que fazer. Mesmo você sabendo que deixa, porque é ele. Lá na frente, ele pode até quebrar a cara agora, mas lá na frente ele já não quebra mais, porque ele aprendeu. Ou pelo menos deveria ter aprendido. Se a gente for carregar, ao invés da gente fortalecer, a gente vai enfraquecer. E vai sofrer. Porque nós filhos, não vou nem botar a mãe, nós filhos muitas vezes somos muito ingratos, os nossos pais. E aí quando os nossos são conosco, aí a gente sente, né? Aí a gente quer ver o mundo. Mas e aí eu, filha? Não, que eu uma mulher, a gente vive, né? Né, seu Osivaldo? Hoje já sou pai e, né,
Para poder entender, né? Mãe, eu lembro muito mãe dizendo assim, quando você tiver os seus, aí você vai entender. E realmente eu só fui entender muita coisa da maternidade quando eu tive as minhas. Mas aí assim, é difícil, mas eu não carrego. Elas carregam. A gente tem que ensinar os filhos a carregar. Tem a própria que cruz. carregar, e os amigos também, e os pais também, e todo mundo, porque a gente não dá conta. Ele diz: carregue a sua. Porque eu carreguei a minha, você vai carregar a sua, seu pai vai carregar o seu filho vai carregar o dele. Para ajudar. Mas ajudar não é carregar. Não é tomar para si e resolver. Até porque Né? tem A lei de causa e efeito. cada um tem que pagar pelos seus erros. E que merecimento eu vou ter se você faz as coisas por mim? E o pai, antigamente dizia assim, bem empregado, foi falar do outro, tá vendo? O filho é assim, como se o filho fosse pagar pelo erro do pai. Pelo erro do pai, E exatamente. aqui o filho não paga, porque ele aprende, né? A Muita sua cruz é gente isso, fala isso. né? Hoje ainda a gente escuta. E cada um se vê, né? Cada um o pai se- fez, não. Como é que eu vou Também seria muito pagar? injusto onde tá a Aí é justiça, muita né? coisa, né? Pagar o meu e E o do outro, o que ele fez. sem eu nem saber, né? Gente, e outra coisa, a questão das promessas. Eu acho, por exemplo, eu enquanto mãe fazer uma promessa para minha filha ir pagar. Ela quem vai pagar de joelhos lá, não sei, vai subir não sei quantas escadas de joelhos, ou vai andar não sei quantos quilômetros a pé, né? E Jesus nunca pediu isso, Ele não quer isso. né? Ele nunca pediu acha isso, uma ignorância né? tremenda. Na espiritualidade tem um livro que fala, né? Chega lá os pedidos, eles veem e fica assim, absurdo. Né? Então, assim, a gente prestar atenção nessas Se Nessas a pessoa questões. fizer para si mesmo, né? Para pagar, vou deixar de beber. Uma coisa um melhoramento para você, né? Vou deixar de falar da vida alheia, vou deixar de julgar meu irmão, Deus não livre. né? Vou deixar de ser mão de vaca, vou deixar de ser tão ignorante, Deixar a irmã falar. deixar a irmãzinha falar, é Eu mesmo. já falei, já. Vai, lê seu papel para ver se tem algum ponto que você quer. Tudo que falaram aqui tá no papel. Tá no papel? Tá Ela falou ótimo. de promessa, né? Eu fiquei olhando para a Vera, mas a Vera estava costurando. E o Vera disse assim, Maria, eu acho um absurdo esse negócio de promessa. É, fera. Eu acho que para fazer uma promessa não precisa de dar nada. Eu não quero nada de troca. Né? Eu faço isso. Ele não precisa, né? E se tem a lei de causa e efeito, para que promessa? Eu vou pagar, eu vou colher, se eu plantei. Tem um escritor que é ateu que ele diz: ninguém promete e ler Machado de Assis, ninguém faz uma promessa para ler, para ser mais culto, né? Para dar uma ser, cesta básica, pra ser- todo mês. para se. A polícia é que é a briga, né? A justiça. Ninguém promete isso. Né? E aí, por que não, né? Fazer boas promessas. Então, que Você vê como a gente tem que estar para estamos, né? Mas que bom que nós estamos tendo essa oportunidade. Né? Olha o tanto de coisa que a gente pode refletir com 3 parágrafos do Evangelho. E que a gente sempre pegue, tenha esse hábito de ler o Evangelho e fazer, né? Ter essa oportunidade fazer, né? O evangelho lá. de fazer essas reflexões. Aí eu tenho uma historinha para contar de evangelho lá. Conte aí pra gente, e a gente já está indo pro final. Foi fazer o evangelho do lar. Aí começaram a pregar. Aí quando terminou, aí eu disse, você disse isso, mas você não faz. É, Você disse isso. Aí os filhos ficaram mais ou menos, mas os caras não fazem. aí dá ruim, né? É, tá ruim, porque diz assim, faça o que eu digo, né? Não faça o que eu Não faço. faço o que eu faço. Já fazendo o que eu não fazendo errado, feito o
o senhorzinho bem pobrezinho que limpava o centro, né? Aí quando desencarnou o dono do centro, né? Porque tem gente de centro dono, né? O dono do centro. E o velhinho ficava lá para dormir lá, para poder ter um abrigo de dormir, ele tinha que limpar o centro. Aí o dono do centro diz assim, fulano está aqui, ele todo cheio de luz, né? E eu estou aqui, né? Ele disse, não, porque o senhor dizia e eu fazia. O senhor não fazia o que o senhor dizia. Quem fazia era eu. Se tivesse feito o que dizia, estava na boa hoje, né? E não faço o que eu faço. Bom, Os exemplos que a gente passa para os filhos, né? exatamente. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eu falava, vamos na igreja. Aí eles falavam, tem alguém doente, mamãe? Você vê, porque eles não tinham o hábito de ir, né? Aí eles falavam isso. Tem alguém doente pra gente ir na igreja? Olha o pensamento deles. Agora que a gente tem assim, Jesus sorrindo, tem uma foto, Jesus sorrindo, né? Mas é só assim, uma tristeza, né? Um sofrimento. Será que ele estava carregando a cruz dos outros? Porque ele está desse jeito, né? É porque ele estava carregando o sofrimento do mundo. Não pode ser. Agora, o Jesus que passa naquela série The Chosen. Aí sim, eu imagino que Jesus era daquele jeito. Feliz, alegre, bem-humorado. É porque esse é o que dá o dinheiro, né? Esse é o que vende. Né? Esse do sacrifício é o que vende. Eu lembro, eu achei surreal porque eu estava passando na feira, ali em frente o mercado público. E duas pessoas me abordaram, 2 vendedores. Me abordaram com fitas. Aquelas fitas, né? E eu falei assim, não, eu não quero comprar, né? Eu não vou comprar. Ele disse, não senhora, vamos botar. Aí já experimentou. Vamos experimentar, né? Eu disse, eu falei assim, não, eu não vou comprar as fitas. Aí ele falou assim, deixa eu experimentar. Eu falei, senhor, pela 3ª vez, eu não quero comprar as fitas. Aí ele disse, mas olha, ele não pegou as fitas e botou na minha mão. Aí ele disse, quando ele botou na minha mão, aí, o valor é esse. Eu falei, senhor, eu não vou comprar as fitas. Mas se a senhora não comprar, Nossa Senhora não vai lhe abençoar, não vai o que eu digo. Se eu não ia comprar agora, é que realmente eu perdi a vontade de comprar. Porque desde quando Nossa Senhora vai deixar de auxiliar uma filha sua porque não comprou uma fita? E ainda, gente, usar isso para torturar a cabeça das pessoas. Porque, por exemplo, as pessoas que não têm conhecimento, Nossa Senhora vai lhe abençoar. Nós já somos abençoados. Aí você carrega uma culpa aí, se eu não comprar aquela coisa, Nossa Senhora vai me abençoar, eu não vou alcançar tal graça porque Nossa Senhora... Minha gente, isso é terrível. Nem que eu não queira, que ela me abençoe, ela abençoa. Mesmo que eu não acredite, mesmo que eu faça, ela abençoa. Porque ela é Nossa Senhora, senão ela não era. Mulher. Então, assim, são coisas que a gente precisa estudar para não cair em armadilhas, né? Que às vezes sai até caro. Minha irmã tem um oratório cheio de sangue. Eu tenho também. E tem um sangue Tenho. todo descascado, todo quebrado. Ela colou a cabeça assim, meio torta. E ela disse que é pecado jogar no lixo. Não, os meus quando quebram eu jogo por isso. Não é, olha a mentalidade. Mulher, não faz isso não. Tá feio. A pessoa chega assim, com fé, quando vê um santo, né? Aí quando vê um santo assim, a fé já a pessoa já vai ignorar, né? Meu Deus, que santo feio, que santo de cascalho. Aí a gente vai acabar fazendo julgamentos, né? Já vai fazer julgamento. Aí a minha cunhada tem um oratório que fica por detrás da porta, assim, na parede.
Você entra na casa dessa parede. Que- Você não vê o santo. Você já viu que era católica, carola. Você já viu uma oratória escondido, não é na frente, não é na chegada, não é na igreja que é de frente, tudo. Aí ela olhou para ele, mas mulher, eu nunca tinha pensado nisso. Estava escondido. Ninguém via. Só quem vinha da cozinha para ir embora. Aí passava assim. Aí ela botou agora. Aí tem certas coisas, né? A fé está bem longe do que é certo. Tem também uma simbologia, né? Quer comentar mais alguma coisa, amor? Não. Léo? Fala, Léo. Até seu Ocival hoje falou. Hoje ele falou O bem. mais calado, tá? Foi. Trouxe exemplo. É, foi muito bom. É a tua opinião do Vai lá dia. a noite toda. É, seu Ocival. Hoje em dia eu tô com a Vai ser coletivo, Antônio? A fé tem que ser raciocinada, né? Exatamente. O raciocínio da fé é esse. Não pode ser uma fé cega, porque você tem medo. Isso. Você pode até discordar de coisa que está na vida. Não é assim como eu penso, não é assim que eu creio, não é? Eu e Padre Carlinhos, nós e Padre Carlinhos, é uma discussão eterna, nós dois. Antônia vai fazer a oração? Já? Então podemos? no início. Foi, seu Ocival? Eu fiz a prece inicial. Ô, Léo, aí tu pode desligar. Porque as preces a gente...